Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nossa vizinha tinha nos convidado para a festa de aniversário do filho. Estava completando 2 aninhos e nos convidou. Eu era separada, não tinha filhos, morava ali com a minha mãe e fiquei toda animada com o convite, até porque sempre adorei festinha de criança. No fim, a gente se diverte mais que a criançada. Compramos um presentinho bem bacana pro menino, certeza que ele ia adorar. Detalhe, não fazia muito tempo, creio que uns 3 meses e pouco, que essa nossa vizinha tinha se separado. Eu não sabia ao certo o que tinha acontecido. Embora minha mãe tivesse me contado algumas coisas, mas teve uma noite que os dois brigaram muito, mas muito mesmo, na casa do lado. A Flávia e o Eric, nossa vizinha e o marido, quer dizer, ex-marido, né? Dali de casa, a gente escutou toda a discussão, embora não conseguíssemos entender direito o motivo, as palavras. Os dois gritando, um xingando o outro, até que ele saiu de casa. Na verdade, ela o tinha mandado embora. E desde esse dia, eu nunca mais tinha visto esse homem ali. E até o estranhei porque, convenhamos, né? Por mais que tivessem brigado e até separado, eles tinham um filho. E ele devia pelo menos ir ver o menino de vez em quando, só que, repito, nunca mais o vi ali. Segundo a minha mãe, o casal tinha brigado porque o Eric tinha aprontado alguma coisa errada na rua. Não era assim uma coisa 100% crível, mas era o que ela tinha ouvido, porque sempre tem fofoca, né? Tanto que foi a mulher que o expulsou de casa. Enfim, como nunca gostei de mexerico, nem procurei saber detalhes da história, até porque na época em que me separei, meu Deus, o que rolou de fofoca a respeito da minha separação. Todo mundo inventando alguma coisa. As coisas mais absurdas. Então preferi ficar de longe. De todo modo, era certeza que pelo menos na festinha do filho, ele ia dar as caras, né? A festa seria no espaço de eventos ali mesmo no bairro. Quando a gente chegou, já tinha um monte de gente. Fui lá cumprimentar a Flávia, perguntei do filho dela porque queria entregar o presentinho, dar os parabéns. E foi então que aconteceu uma coisa bem esquisita. E eu fiquei sabendo de uma coisa que até então não sabia. Porque quando perguntei do menino, ela se virou assim para um rapaz que estava ali do lado, que eu nem conhecia, e falou: amor, você pega o presentinho que ela trouxe aqui pro Luciano e guarda lá junto com os outros? Olha, eu ouvi aquilo e fiquei sem entender nada. Será que eu tinha escutado direito? Ela tinha se referido àquele cara como amor? Convenhamos, né? Nossa, fazia 3 meses, se tanto, que ela tinha se separado do outro. Se bem que eu também não tinha nada a ver com aquilo, né? De todo modo, pelo jeito, a fila tinha andado. Ela já tinha arrumado outro. O cara se aproximou, me cumprimentou, agradeceu o presente, pegou e o levou até uma salinha lá dentro. Eu entrei, minha mãe ainda ficou ali trocando uma ideia com a Flávia. Tinha bastante crianças ali. Tinha também algumas pessoas que eu conhecia, vizinhos da nossa rua, né? Fiquei ali batendo um papo com alguns. Enfim, a festa foi rolando. Até que, pelas tantas, tocou o meu celular. Era minha prima. Por conta do barulho, eu resolvi ir atender lá fora. Conversei rapidamente com ela e depois que desliguei, antes de voltar para dentro, me deparei com uma cena que me chamou a atenção. E como não chamaria, né? O Eric, o ex-marido da minha vizinha, pai do menino aniversariante, estava ali do lado de fora. E o curioso
é que ele estava assim encostado no muro, tentando espiar o que se passava lá dentro. Olha, eu achei aquilo tão esquisito. No impulso, me aproximei. Oi, Eric, tudo bom? Por que você não entra? A festinha do teu filho tá bombando. Ele estava tão distraído que até levou um susto. Depois que se recompôs, perguntei de novo por que ele não entrava. E, para minha surpresa, ele me falou aquilo. Querer eu até quero, mas a Flávia não deixa. Aliás, se ela me vir aqui, é bem capaz de chamar a polícia. Credo, Eric, que é isso? Mas é aniversário do teu filho. É, pra você ver, né? Tá, mas... Jesus Cristo, pelo jeito a briga entre vocês deve ter sido muito feia, né? Olha, eu fiquei de cara com aquilo. Ficamos ali um pouco mais conversando, mas eu também não quis ficar ali futricando da vida dele. Pelas tantas, ele me pediu aquele favor que naturalmente achei estranhíssimo. Queria que eu desse um jeito de trazer o menino ali fora para ele poder pelo menos lhe dar um abraço e entregar o presentinho. Você pode fazer isso por mim? Olha, que situação, viu? Que coisa descabida. Meu Deus, o cara era o pai do menino. Tinha todo o direito de entrar e dar pelo menos um abraço no filho, desejar feliz aniversário. Por mais que estivesse brigado com a mãe dele. E olha, eu até que tentei. Mas a Flávia me viu saindo ali para fora com o Luciano e foi atrás. E pensa no pé de guerra que ficou quando ela viu o Eric ali fora. Entendeu imediatamente o que estava se passando, né? Percebeu que eu tinha levado o menino pro Eric ver. E olha, ela falou tanto para esse homem. Chegou a dizer que ele não tinha vergonha na cara. Lembro dela falando: vai embora daqui, cara. Não quero mais que você se aproxime do meu filho, viu? Olha a coisa mais esquisita do mundo. Fiquei sem entender nada. Por que será que ela estava proibindo o Eric de ver o filho? Será que ele tinha feito alguma coisa de errado com o moleque? Ou será que era decisão do juízo? Olha, no fim acabou sobrando até para mim. Só fui fazer um favor e acabei me estrepando, né? Ela chegou a me dizer umas coisas que nada a ver, assim, que eu não tive nem cara de continuar ali naquela festa. Nem cheguei a entrar de novo. Dali mesmo, resolvi ir embora. Deixei minha mãe lá dentro e fui. Aliás, fomos juntos. Eu e o Eric. Até porque ele estava ali, né? E falou que precisava conversar, estava precisando desabafar. No meio da conversa, já se sentindo assim mais à vontade, ele acabou me fazendo uma confissão que foi outra surpresa demais para mim. Nunca me passou pela cabeça aquilo, até porque, a troco de que passaria uma coisa daquelas pela minha cabeça? Pelas tantas eu perguntei o que tinha havido, por que daquela bronca toda? Flávio não queria nem que ele visse o filho. E ele então respondeu: é que ele não é meu filho, Vanessa. Quer dizer, eu o criei até então como se fosse, né? Porque ela mentiu para mim, ela me enganou. Como assim, Eric? Que história é essa? O Luciano é filho biológico de outro cara. Mas eu nunca soube disso, só soube agora, né? Aliás, eles estão juntos agora. E ele entrou com um processo de reconhecimento de paternidade, né? Na justiça, com o juiz. Olha, eu devo ter ficado de boca aberta quando ele me contou aquilo. Jesus Cristo, que história! Segundo ele, a Flávia já tinha um caso com esse cidadão aí, o pai biológico do Luciano, há muito tempo. E ele acabou descobrindo.
Aí bateu uma suspeita que o menino pudesse não ser filho dele e adivinha, foi lá fazer o exame de DNA. Escondido, claro, né? Sem ela saber. Segundo ele, foi esse o motivo da briga entre os dois e da separação. Ele descobriu que não era pai biológico do Luciano, foi confrontá-la e aí ela o mandou embora de casa. E além de fazer isso, a Flávia ainda decidiu assumir o romance com o outro e proibir o ex-marido de ver o menino. Já que nem era filho dele, né? Pelo menos não do ponto de vista biológico. Eu escutei aquilo e fiquei pensando, Jesus Cristo, isso parece uma novela, um filme? Meu Deus, eu só imagino como que você está se sentindo, né? Eu tô arrasado. E veja, não é nem por ela, por saber que ela me traiu. O que mais me devastou foi saber que eu não sou o pai biológico do Luciano. Porque eu amo tanto esse menino, pra mim. Não importa se ele não tem o meu sangue, eu tenho verdadeira adoração por ele. Pra mim, ele é meu filho. Olha, eu fiquei com tanta pena desse homem. Porque de repente ele começou a chorar na minha frente. Eu nunca tinha visto um homem chorar na minha frente daquele jeito. Olha, chorou de soluçar. Nem imaginava que ele fosse um cara assim, tão sensível. Aquilo mexeu tanto comigo, imagine. Todos pensando que ele tinha feito alguma coisa de errado pelas costas dela, para que ela o expulsasse de casa, quando era justamente o contrário. Ele não tinha culpa nenhuma, era vítima. Para tentar até atenuar um pouco o sofrimento dele, falei que ficaria lhe dando notícia do menino sempre que ele quisesse, ver se conseguia mandar alguma foto, tirada, claro, sem a Flávia saber, né? Não seria uma tarefa fácil. Mas eu via direto brincando ali no quintal. Trocamos telefones e ficamos de manter contato. Vez ou outra, ele me ligava, mandava alguma mensagem, eu falava que tinha visto o Luciano, que estava tudo bem com ele. Olha, por conta dessa situação e também por causa das coisas que ela me falou aquele dia, eu comecei, tenho até vergonha de admitir isso, mas é verdade, comecei até a ter um certo ranço dessa mulher. Aquilo que ela tinha feito com o cara, e não só a traição, meu Deus, impedir o ex-marido de ver o menino que ele considerava filho dele. Como que ela podia fazer aquilo com o Eric? Era muita maldade, muita maldade. Proibido de ver o menino. Simplesmente inacreditável. O fato é que por conta daquelas nossas conversas, a gente foi se aproximando. Eu e ele. Até que um dia ele me convidou para jantar e eu aceitei. Ele, inclusive, passou ali em casa para me pegar. Nem se importou com o fato de sua ex poder ver, né, de repente, até porque ela já tinha assumido publicamente o outro. Na verdade, ele falou que não estava nem aí para ela. Conversamos um pouco sobre o seu filho, que era naturalmente o principal interesse dele, né? Depois a conversa se concentrou nele, na gente. Ele quis saber algumas coisas sobre mim, sobre meu casamento, que também não tinha dado certo. Sabe, a gente começou a enxergar tanta coisa em comum assim um no outro. Depois que ele me deixou em casa, não consegui mais tirar aquela conversa da cabeça. Fiquei ali pensando no nosso jantar. Não sei explicar, mas sei lá. Eu estava com pena dele, muita pena. Mas não sei a partir de que altura. Já não era mais só pena.
Tinha uma coisa assim de sentimento mesmo, porque, repito o que já falei, eu comecei a ver como ele era um cara assim sensível, família, o quanto estava sofrendo por conta do afastamento daquele menino. E deu para sentir que ele estava gostando também, sabe, daquele contato. Tanto que durante o jantar, teve uma hora que a gente ficou se olhando assim, e eu tive a nítida sensação que ele fosse me beijar. No fim não aconteceu nada, ficou só na impressão. Talvez ele tivesse até a intenção, mas tenha ficado com receio, né? E de mais a mais, a vida dele estava virada de pernas pro ar. Continuamos nos falando, volta e meia a gente almoçava juntos, até que um dia aconteceu aquilo que eu confesso, já estava até esperando. A gente finalmente se beijou. Deu para sentir que aquela impressão que eu tinha de que ele estava gostando da minha companhia não era errada não, pelo contrário. Até que depois de alguns encontros, resolvemos engatar um relacionamento. Repito, ele não estava nem aí se a Flávia visse a gente junto, chegou a dizer: quero mais que ela se dane. Não tenho nada que esconder a minha vida, até porque não devo nada para ela. Olha, gostei da postura que ele assumiu. Porque tive medo de que ele preferisse manter em segredo aquela espécie de namoro que a gente tinha começado, mesmo Suaê já estando com outro. Na verdade, sempre esteve, né? Ele começou a frequentar a nossa casa e a minha mãe, sempre que ficava assim, meio na dela, quando ele estava ali, achava aquilo meio esquisito. Na verdade, ela nem gostava muito daquele romance, digamos assim. Falava que eu estava me metendo numa história que não era minha, que eu devia tomar cuidado, que ele ainda não devia ter esquecido a ex-mulher. Falava um monte. Eu, da minha parte, dizia para ela que não tinha nada a ver. Ela só balançava a cabeça assim. E sempre que estava ali, ele dava um jeito, naturalmente, de ver o filho. Coitado, eu tinha tanta pena, porque ele parecia estar sofrendo tanto com a falta daquela criança. Um dia, quase deu confusão. Porque ele ficou ali no muro, conversando com o menino. Pensei até que ele fosse pular lá pro lado da casa da ex-mulher. Problema todo. E sabe, aquilo poderia acontecer a qualquer momento. Era uma coisa até meio previsível, né? De repente, a Flávia viu. Sabe que o menino está conversando com alguém ali por cima do muro. Acho que eu não preciso nem dizer o rolo que deu. Pensa nos gritos que essa mulher deu. Porque ela achou que ele fosse sequestrar o menino, levar o moleque embora com ele. Tanto que chamou até a polícia. Só para se ter uma ideia. Deu um rolo, mais um rolo. Ela soube que a gente estava junto. E olha, não ficou barato. Porque ela veio me dizer umas coisas assim, sabe? E me ofender. Aliás, era bem a cara dela mesmo dizer aquilo, né? Você acha que ele se aproximou de você? Por quê? É isso, a sonsa. Se enxerga, Vanessa. Você nem faz o tipo dele. Ele só tá com você porque você mora aqui do lado. Foi um jeito que ele encantou para continuar perto de mim e do Luciano. Você tá bancando a idiota. Olha, eu quase avancei nessa mulher aquele dia. Não sei como consegui me segurar. Me deu vontade de jogar na cara dela que eu sabia de toda a verdade que ele tinha me contado. Que ela tinha traído, coitada, a vida toda. Que não passava de uma biscate. Até o filho deles não era dele, mas daquele outro. Mas sabe, aí pensei um pouco, me segurei.
Claro que não acreditei em nada do que ela falou. Era despeitada. Sabe aquela pessoa que se incomoda de ver o outro reconstruindo a vida? Que não gosta da pessoa, mas não larga o osso? Parecia ser o caso dela. Só que, claro, né? Mesmo não tendo acreditado, fiquei muito incomodada, sabe? Me sentindo até meio insegura, sei lá. De qualquer maneira a gente foi levando. Até porque, era como ele disse, né? Nenhum de nós dois tinha que esconder nada. Eu a cada dia fui ficando mais envolvido. Achando mesmo que tínhamos uma grande chance de escrevermos uma história, nós dois. Porque o nosso romance era a sensação que eu tinha, estava engrenando. Naqueles últimos dias, isso me deixou assim tão chateado quando eu descobri. O Eric andava bebendo. Ele começou a beber. Eu sabia disso porque comecei a sentir no seu hálito aquele cheiro de bebida, de álcool. Nas primeiras vezes, eu resolvi relevar, não dizer nada, até porque nunca o tinha visto de porre. Até que um dia ele exagerou. Na verdade, o problema nem foi esse. O problema foi que, por ter se embriagado, ele acabou armando uma cena ali na rua. E o pior, na frente da casa da ex-mulher. Eu nunca pensei que ele fosse ficar daquele jeito e ter aquele tipo de reação. Bem no momento em que ele chegou na minha casa, coincidiu que a Flávia também estava chegando com o menino. Olha, por sorte, muita sorte, o amante dela não estava junto. Quer dizer, amante, jeito de falar, né? Até porque os dois tinham se assumido. Eu estava ali em casa com a minha mãe, assistindo televisão, quando escutamos aqueles berros lá fora. Corri para a janela e me deparei com a cena mais patética do mundo. O Eric cercando a Flávia e o menino e choramingando. Ela querendo entrar pelo portão com o filho e ele impedindo a passagem. Olha as coisas que ele falou para ela. A língua assim meio enrolada, nunca mais saíram da minha cabeça. Na verdade, me atormentam até hoje. Coisas que eu tenho certeza, ele só falou porque estava bêbado. De cara limpa, duvido que ele tivesse coragem de falar. Mas como estava embriagado, e eu tive a má sorte de escutar tudo, ele choramingando. Sabe aquela pessoa chorosa? Não faz isso comigo, Flávio. Você sabe que eu ainda te amo. Você e o Lucianinho são tudo pra mim. Não faz isso comigo. Ele falando a 7 ou 8 metros de mim e eu escutando. Pensa na minha cara quando assisti aquela cena da janela, ele se declarando para a ex-mulher, aquela que o tinha traído e enganado. Nem o filho era dele. E o pior é que não ficou só naquilo. Ele ainda falou coisas piores. Piores para mim, claro, né? E por conta daquilo, até alguns vizinhos saíram na janela, na porta, no portão, naturalmente para ver o que estava rolando. Até eu e a minha mãe fomos lá ver. Minha mãe só olhava para mim com aquela cara assim, ó, não te avisei? Pensa na cena absurda, nojenta. Ele chorando, pedindo mais uma chance à ex-mulher,
dizendo que não se importava, que o Luciano não fosse seu filho de sangue, que ele o amava do mesmo jeito por conta disso. Quem não sabia da história acabou sabendo, né? Até Flávia, até ela ficou envergonhada. Eu vi. Até porque teve o seu segredo exposto. Se bem que nem sei se ela ligava para isso, já que andava de mãos dadas com aquele outro. Depois, quando se viu ali sozinha na rua, já que ela entrou com o filho, notou que eu estava ali no portão. E veio pro meu lado, fazendo aquela cara de coitado, mas aí a situação já tinha mudado. Vá embora, Eric, por favor. Amanhã, outro dia qualquer, a gente conversa, tá bom? Depois de ter choramingado por causa dela, fez outra cena, só que dessa vez pra mim. Pedi que ele fosse embora, falei que não estava em condição de conversar naquela hora. E é claro que fiquei muito triste, né? Cheguei a chorar, muito decepcionado. Mas eu devia imaginar que ele não fosse esquecer da Flávia assim, da noite pro dia, né? Minha mãe já tinha me alertado. E tinha também o menino. De modo que a última coisa que eu queria na vida era condená-lo. Cada um com seus problemas, né? Eu também, até certo ponto, entendia a situação dele. Entendia, mas, sabendo de tudo agora, tinha que pensar em mim também, né? Não é porque sabia e compreendia o sofrimento dele que ia me deixar usar daquela forma. Porque nesse ponto eu descobri, né? Deu para perceber. Aquele dia, quando me disse aquelas coisas, por mais que eu tenha detestado, a ex-mulher dele tinha razão. Ele estava ali, não era por minha causa, né? E tinha também um menino, de modo que, enfim. Para mim, ele continua sendo vítima desse episódio. Só acho que ele não precisava ter feito o que fez comigo. Porque me senti, de uma certa forma, usada. De todo modo, achei melhor terminar tudo. Até porque senti que ele não estava querendo a mesma coisa que eu. Pela cena que eu vi, bastaria a Flávia estalar os dedos e que ele voltaria para ela, mas assim, numa fração de segundo. Não o recrimino, não. Juro que não. Mas também não quero isso para minha vida, né? Por isso resolvi me tirar de cena. Melhor esperar a vida toda para começar a escrever uma história do zero do que, como disse a minha mãe, me meter numa história que não era minha. Nunca foi. E o pior, jamais será.